Olá, bom dia, bom dia! Iniciando mais um Projeto 626, nosso encontro matinal aqui de segunda a sexta-feira às 6h26 da manhã. Um prazer imenso sempre estarmos juntos neste momento para essa troca de energias, este bate-papo muito agradável para que nosso dia seja melhor, nosso dia seja mais produtivo, tá bom? Jussara, muito bom dia. Fernanda, bom dia. Joel, também muito bom dia. Bom dia, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Bem, nós vamos, Aline, bom dia. Nós vamos então iniciando o nosso projeto 626. E se você quiser mandar aquela mensagem, aquele aviãozinho, né, para as pessoas que você acha que podem estar conosco, que precisam estar conosco, eu agradeço demais, tá bom? Gi Souza, bom dia também. Bom dia. Bem, nós essa semana estamos falando a respeito de G. Moura também, bem-vinda. Bem, nós vamos falar a respeito de transtorno de personalidade evitativa. Já trouxemos vários transtornos, vários comportamentos sociais, várias formas em que as pessoas se comportam e hoje vamos falar sobre a evitação. Transtorno de personalidade evitativa. Como agem as pessoas, por que agem assim e quais são os possíveis caminhos para o tratamento, tá bom? Bem, eu quero saudar aqui o pessoal da T18. Ontem estivemos numa aula, que aula, hein? Quanta participação, previsto aí para começar, para terminar, né? Umas 9h30, nós somos aí quase perto das 11 horas da noite, né? Bom dia, pessoas da T18 da EPC. Hoje, tudo bem, G. Moura? Que aula ontem, não é? Baita aula. E obrigado aqui por estar conosco nesse momento, tá bom? É uma turma especial. Alunas e alunos espetaculares. Aprendi a desenvolver um carinho, uma paixão muito grande por vocês, tá bom? Vocês daí sairão grandes psicanalistas pela interação, pela participação de vocês nas aulas. Um orgulho imenso estar com vocês, tá bom? E hoje o professor está um pouco cansado, né? Porque eu cheguei tarde em casa, depois a aula fica como um cineminha, né? Passando na cabeça, demora para dormir, então a gente fica um pouco mais cansado. Mas, vamos lá, não é? Aula maravilhosa, diz a G. Também bom dia, mestre, bom dia, bom dia, bom dia. Bem, vamos então falar a respeito desse tema importante, transtorno de personalidade evitativa. Cassiana, bom dia também para você, minha querida. O que seria isso, não é? Como que agem estas pessoas e por que elas agem desse jeito? Guarde bem, transtorno de personalidade evitativa. Quais são os comportamentos? Bem, a pessoa com esse transtorno de personalidade, ela evita... ela sempre busca fugir de situações sociais, porque estas situações sociais, este ambiente social causam a ela angústia, não é? Sente um vazio, sente uma dor, sente um desespero, sente algo ruim nesses ambientes sociais. Ao esquivar dessas situações, a angústia diminui e ela vai se retroalimentando deste comportamento. Esses ambientes causam então uma angústia, causam um desespero, eles procuram evitar estar nesses lugares. Você vai perceber aqui que às vezes este tipo de transtorno pode confundir-se com um esquizoide ou com outros tipos de transtorno de personalidade, mas não é, porque ele é bem específico e vamos aprender aqui, tá bom? Bem, os primeiros sinais de transtorno de personalidade evitativa, ele vai costumar a aparecer ainda na infância, não é? Mas a grande parte das pessoas, ele começa a aparecer na infância, nós vamos confundindo com timidez, confundindo com o garotinha tímida, que não quer, que tem vergonha de visita, que tem vergonha do parente, que tem vergonha de ir numa festinha de aniversário e assim por diante. Na verdade, estamos falando do evitativo, né? Evitador, digamos assim, daquele que se esquiva de certas situações. Então, lá na infância, nós vamos confundindo esse tipo de comportamento. E é claro que pode se agravar se a tempo não for observado pelos pais para seguir a uma psicoterapia, tá bom? Sarmento, bom dia também. Quando se trata de uma timidez comum da idade, evidentemente, não é? A criança tende a ficar tímida conforme o ambiente, conforme o seu desenvolvimento, vamos percebendo isso, se é só uma timidez ou se é uma evitação. Timidez, a criança apresenta um certo comportamento, ela vai, fica acanhada, baixa a cabecinha e tal, logo se desinibe, logo começa a brincar com as demais crianças, brincar com os adultos e tal. Quem tem o transtorno de personalidade evitativa, não, ele fica o tempo todo evitando
aquela situação, evitando o social, evitando, e brada isso, você percebe que não se trata de timidez, mas de evitação. Evitar, também vamos confundir aqui com fobia social, ou comportamento antissocial. É por isso que vamos trazer esses tipos de transtorno de personalidade também aqui para o debate, para que você entenda quais são as diferenças básicas, não é? Porém, esse transtorno de personalidade evitativa, essa timidez não apresenta melhoras, podendo até mesmo piorar na idade adulta. Portanto, a timidez, conforme já disse, ela tende a melhorar, tende a diminuir, tende a reduzir de acordo com o crescimento desta criança. Já o transtorno de personalidade evitativa, não. Há sinais muito diferentes. Uma criança tímida, repetindo, ela fica mais introvertida, ela fica mais quietinha, mas ela vai se soltando devagarzinho, ela vai se enturmando com um presente, com uma outra criança e tal, e logo ela está ali brincando naturalmente. A evitativa não, é aquela criança que vai ficando sempre no colo, vai ficando escondendo atrás da mãe, vai ficando, chega uma visita em casa, ela vai se esconder e assim por diante, está num ambiente social, ela fica sempre grudada no pai ou grudada na mãe, com a carinha assim grudada no corpo do pai e da mãe. Ela evita esse tipo de contato, não apenas se constrange pela timidez, mas evita este contato. E por que isso acontece? Naturalmente vamos entender por que isso acontece e quais são as complicações disso em caso de comorbidade. São consequências graves para a criança na vida adulta. Quando transforma-se em adulto, muitos problemas a acarretarão, podendo desenvolver inclusive síndrome do pânico, depressão e até suicídio mais adiante, ou traços narcísicos mais adiante para controlar, para combater esse transtorno de personalidade evitativa. Então, quais são as principais características desse transtorno para você identificar numa pessoa, no seu filho ou em você mesmo? Primeiro, evitação a interações sociais. Prefere mais estar em casa. Quando a pessoa evita demasiadamente, vamos sair, vamos no shopping, não vou, prefiro ficar em casa, você percebe um adulto. Vamos numa festinha de aniversário da vizinho, da prima, não, vou ficar em casa. Vamos sair, dar uma volta aí no parque, dar uma volta em algum lugar. Não, eu prefiro ficar em casa. Pode ir, fique à vontade. Quando isso começa a ficar recorrente, quando a pessoa começa a evitar sair de casa, quando ela prefere muito mais o ambiente de casa, não é? Não fica zangado quando o outro sai, quando o outro vai, assim por diante, pode ser que estejamos falando aí de, se não grave, pelo menos alguns indícios do transtorno de personalidade evitativa. Evita sair. Não é assim aquela questão, não gosto daquele lugar, eu não quero sair de casa, eu evito esses ambientes sociais. Outra questão, sensibilidade a críticas ou reprovações, né? Então a pessoa vai surgir, ela fica muito sensível à crítica e à reprovação. Ele evita, a partir de que idade começa, a partir de que trauma começa isso. Não é especificamente um trauma, Fernanda, mas trata-se, por exemplo, se bem que pode ser um evento traumático, mais ou menos assim, há um ambiente social, há uma festa, uma comemoração, alguma coisa, e os pais de forma inadequada, por exemplo, sai daqui, vai dormir, tá chegando gente, não é lugar de criança, enfim, pode acontecer um evento traumático desse, mas ele é muito mais proveniente de situações, vamos dizer daqui a pouquinho, de aquela ferida emocional da humilhação ou do abandono, tem muito a ver com isso, com aquele sentimento da criança. Pode também ser um evento traumático, sim, especificamente quando os pais impedem a criança de frequentar. Aqui não é lugar de criança, não pode, vai dormir, vai para lá, vai brincar. Então, para evitar aquele ambiente, não é? Aí estamos falando da ambiência, da castração e assim por diante, como explica bem o Freud e o Donald Winnicott, tá bom? Pode ser um evento traumático, como pode ir se desenvolvendo a partir dessa convivência, ou tendo origem numa ferida emocional. Ok, Fernanda? Se eu não respondi, por favor, reformula a pergunta, tá bom, minha querida? Outra coisa importante, esta relação de sensibilidade à crítica ou à reprovação. São indícios de que a pessoa tem problemas com a sociedade, tem problemas com o outro,
ainda ontem na aula eu brinquei, né? É muito mais fácil lidar com uma crítica do que com um elogio, né? E essas pessoas com transtorno de personalidade evitativa, não. Elas não sabem muito bem lidar com crítica, não sabem muito bem lidar com reprovação, ou melhor, tem medo da reprovação. Medo da reprovação e por isso, não é que não sabe lidar com ela, mas para evitar ser reprovada, para evitar receber crítica, ela prefere ficar em casa recolhida e não sai dos ambientes sociais. Não vai a festa, não vai a eventos, enfim, e prefere ficar em casa cada vez mais. Tá bom, Fernanda? Isso eu entendi, né? Bom, a baixa autoestima, vendo em si mesma incapaz, sem atrativos, inferior às outras pessoas, também é uma característica. Então, percebamos agora que já estamos entrando aí no campo da autoestima, do autorreconhecimento, da autovaloração. Então, ela evita sair de casa. Possivelmente estamos falando aqui do abandono, né? Deste evento, como traz a Fernanda, de um evento traumático de infância que gera essa ferida emocional e ela passa a achar que não é capaz de agradar, que não será aplaudida, que não será abraçada, não será acolhida e passa a evitar o convívio social, né? Gerando esse transtorno de personalidade evitativa. Evitar, ou da esquiva, como você queira, é muito comum na internet encontrarmos a esquiva, não é? Outra coisa é a baixa autoestima, é muito comum encontrarmos as pessoas com baixa autoestima. Não, eu vou ficar em casa mesmo, ninguém vai gostar de mim, eu não serei bem vindo neste evento, neste lugar, as pessoas não olharão para mim com um olhar de reprovação e assim por diante. Todos já entendemos o que é a baixa autoestima, né? Geralmente, ele se mantém quieto diante de situações sociais que não pode evitar. Então, tem momentos em que a pessoa com transtorno de personalidade evitativa, ele até vai em alguns eventos porque não dá para evitar. Vai a um casamento, vai a um aniversário, vai a uma comemoração, uma inauguração qualquer, enfim, ele vai a uma reunião familiar, ele vai. Mas geralmente ele vai ficar cabisbaixo, vai ficar quieto, né? Aquele que prefere o seu canto, que prefere ficar ali sozinho, tal, ele evita esse convívio, evita esta festa, evita este abraçar, evita este conversar, trocar, contar piada, assim por diante. Ele até vai em certas situações que são inevitáveis, mas procura ficar quieto, procura ficar isolado no seu canto. Não é participativo, não é? Não tem não dá aquele feedback alegre, conta piada e assim. Não, ele evita, ele fica mais no seu canto, não é? Outra coisa, ele evita situações sociais e porque tem medo de riscos pessoais. Ele sempre vai, então, arguir de que eu não vou em tal lugar por causa disso. Porque lá tem pessoas ruins, tem pessoas maldosas. Imagine, nós temos, por exemplo, vou ter que passar por certo lugar e lá é perigoso, lá tem muito bandido, lá há um risco de enchente, lá há um risco de não sei do que. Ele sempre vai tentar justificar-se, trazendo algo que aquele lugar, ou a ida até lá, vai oferecer algum tipo de risco e por isso ele pensa na autopreservação, quando na verdade sabemos que trata de evitação, de uma esquiva que ele não quer ir. Bem, então, como eu já disse na introdução dessa live de hoje, as pessoas com esse transtorno de personalidade evitativa, às vezes se confunde o seu comportamento com fobia social, não é? Em ambos os casos, a pessoa tem dificuldade em situações sociais. Ok, até aqui é uma coincidência. Mas os dois se diferem bastante em intensidade e em determinadas situações. É por isso que o olhar, esse diagnóstico, é preciso ser dado, observado ao longo de um tempo, ao longo de um período de observação, para entender a intensidade e o lugar onde isso acontece, não é? Por exemplo, a pessoa com fobia social pode apresentar sintomas de ansiedade em determinadas situações sociais e em outras não. Então, a fobia social, ela não é generalizada. Em algum lugar, ele sente um desespero, sente um medo, sente uma vontade de não estar presente, em outro lugar, não. Essa ansiedade não se manifesta, onde ele se sente seguro e assim por diante. Já a personalidade evitativa, não, qualquer ambiente social ele procura evitar, mesmo os ambientes familiares, né?
Fábio Júlio, bom dia para você também. Outra questão importante, já a pessoa com transtorno de personalidade evitativa não necessariamente apresenta esses sintomas como pessoas com fobia social, mas evitam situações sociais de forma generalizada. Então, essa fobia social não significa que a pessoa evite qualquer situação, qualquer evento. O evitativo, aquele que se esquiva, transtorno de personalidade evitativa ou de esquiva, ele evita qualquer ambiente social. Então, há uma diferença muito grande. Já que tem fobia, alguns lugares ele se sente seguro, alguns lugares ele frequenta com mais tranquilidade, com mais segurança sobre si, sem ansiedade, sem o medo, sem aquele receio, não é? Outro diagnóstico possível que pode ser confundido com o transtorno de personalidade evitativa são os esquizoides, que é um tema da live que eu vou trazer aqui também. Como se comportam os esquizoides. Nós estamos vendo muitas pessoas na clínica trazendo esse tipo de comportamento, tanto evitativo como a fobia social, ou antissocial ou comportamento esquizoide. Todos eles se entrelaçam em algumas características, todos eles se parecem, podem ser confundidos. É por isso, meu querido e minha querida, conforme falei na aula de ontem, não se preocupe com o diagnóstico, não se preocupe em rotular, em dar um diagnóstico, e sim em prestar muita atenção nos pacientes para entender que tipo de transtorno, para quais caminhos, quais são as recorrências, a intensidade deste comportamento, para então entendermos se trata de um esquizoide, da esquiva, por exemplo, ou de fobia social, ou de antissocial. São várias questões que se diferem, embora para o leigo o comportamento é o mesmo, não é? Mas não é. Ele vai diferir em certos aspectos, porque dependendo da intensidade, da recorrência, ou do fato em si, da consequência, a psicoterapia, o tratamento, ele vai diferir também, não é? Seja no cognitivo comportamental, ou seja, uma abordagem psicanalítica e assim por diante, tá bom? Então, o esquizoide também apresenta um isolamento social. No entanto, a diferença aqui é que a pessoa que com esquiva, com evitação, ela se isola pela hipersensibilidade a críticas e rejeições sociais. Não gosta de ser criticada, tem medo de ser rejeitada socialmente e por isso fica em casa. Enquanto que pessoas com transtorno de personalidade esquizoide se isola por não ter interesse em manter relacionamentos interpessoais. Então você percebe a grande diferença aqui. Quando trouxermos o transtorno de personalidade esquizoide, você vai entender que é uma pessoa que não gosta de interações, não gosta de relacionamentos interpessoais, tem problemas com relacionamentos interpessoais. É diferente então daquele que evita, que é o evitativo, apenas evita. Já o esquizoide não, é mais intenso, é mais complexo, porque há uma dificuldade em se estabelecer, inclusive sexualmente falando, profissionalmente falando, uma série de questões que eu trarei quando falar do esquizoide. Bem, outra característica a prestar atenção é que esse tipo de transtorno, se não tratado, pode trazer algumas comorbidades, um agravamento da situação com a evolução deste sintoma, com a evolução deste estágio, digamos assim, de agravamento do transtorno evitativo. Por exemplo, a pessoa que não se cuida, não se trata, ela vai acabar por desenvolver uma profunda depressão. E sabemos que a depressão pode levar a situações horríveis, inclusive ao suicídio. Pode desenvolver, aí sim chegar. Este transtorno de personalidade evitativa, se agravada, pode levar a uma extrema ansiedade e aí sim a fobia social, que é um agravamento maior ainda, não é apenas o evitar, não apenas a evitação, mas há uma fobia, um temor muito grande, um temor muito intenso. Ju, bom dia, também Mário Henrique, bom dia para vocês. Outra coisa importante, lembra-se que ontem nós falamos do transtorno de personalidade dependente? Se o transtorno de personalidade evitativo não for tratado, não for levado a sério, essa pessoa com a evolução, a comorbidade é o desenvolvimento de um transtorno de personalidade dependente. Então percebamos que trata-se de uma escada.
de uma escala, algo crescente, algo que se agrava cada vez mais. Compreendemos ontem o que é o dependente, hoje estamos falando sobre o evitativo, aquele que evita, aquele que se esquiva. O agravamento pode levar ao transtorno de personalidade dependente. E nós vimos ontem o agravamento disso. Também pode levar ao transtorno de personalidade borderline, que é mais grave ainda, e vamos trazer aqui nos próximos encontros matinais qual o comportamento do borderline, né? Borda, linha a borda desta linha do real com esse virtual, deste mundo real com o mundo imaginário, aquele mundo que o border imagina, tal, ser perfeito, enfim, nós vamos trazer também aqui o borderline e pode desenvolver também a síndrome do pânico. Então, meu querido e minha querida, perceba que isso vai se agravando. É importante que observemos nossos filhos, nossas crianças, pode ser um comportamento de timidez, o que é natural na idade da criança, pode ser um dia que está um pouco indisposto e não quer sair, ok, mas nós vamos percebendo que isso é progressivo, começa na infância, tende a aumentar um pouco ali na adolescência e ao entrar na fase adulta nós percebemos que é aquele muito caseiro. Num português mais simples, mais coloquial, aquela pessoa que é caseira demais. Tem um aniversário, não quero, não estou disposto hoje e tal, vou ficar em casa, vou botar aqui minha camiseta, tá? Tem um casamento, aniversário da vizinha, tem uma festa na empresa, eu não vou, é obrigado aí? Não, então não vou e tal, eu prefiro ficar em casa, vamos ao shopping, todo mundo vai, eu prefiro ficar em casa, não quero, evita. Está evitando, não se trata de uma fobia social, porque ele sai regularmente, né? Não se trata, portanto, de um esquizoide, porque ele relaciona-se normalmente com as pessoas, ele tem um contato íntimo com as pessoas, diferentemente do esquizoide, né? Ou do borderline, que nós vamos trazer nos próximos encontros matinais. É preciso prestar muita atenção neste começa com o evitativo, pode progredir para o pânico, para um transtorno mais grave que é o border, ou dependente e assim por diante. Por isso que o evitativo, embora não seja aparentemente muito grave, ele pode agravar-se com o tempo. Por isso que é preciso a intervenção, a observação dos pais para o quanto antes tratar dessas crianças, não é? Felizmente, o transtorno de personalidade evitativa, ele pode ser tratado. Após o diagnóstico, um psiquiatra, por exemplo, ele vai poder recomendar, psiquiatra sempre, não é? O médico psiquiatra, alguns ansiolíticos, alguns antidepressivos, enfim, pode ajudar na questão da ansiedade e também tratar quaisquer dessas outras comorbidades que eu trouxe aqui, como a depressão, por exemplo, não é? Mas o ideal, nós psicanalistas não gostamos muito de medicamentos, não é? Não é que nós somos contra, é claro que o médico psiquiatra, se achar que é preciso, nós mesmos às vezes, diante do quadro do paciente que estamos, ali se for evidentemente um quadro grave de ansiedade ou de depressão, evidentemente nós mesmos vamos encaminhar, ou um tipo de transtorno, nós mesmos encaminhamos a um psiquiatra para que, uma vez medicado, uma vez regulada aquela situação, ele possa voltar para a psicoterapia e aí com o tempo vamos desmamar, não é? O nosso paciente dessa medicação, não é? Mas, inicialmente, em alguns casos, é importante, muito importante, o acompanhamento psiquiatra também, não é? Morando, muito bom dia. Bem, a psicoterapia é extremamente importante no transtorno de personalidade evitativa, porque é através dela, da psicoterapia, que o paciente vai aprender a lidar com estes seus sintomas de maneira adequada. A terapia cognitivo-comportamental também, que é uma abordagem da psicologia, pode ajudar através da reestruturação cognitiva, da compreensão, de entender as relações sociais, de entender o outro, de entender os eventos externos. O cognitivo-comportamental pode ajudar, que é uma abordagem da psicologia, não é? Outra terapia bastante eficaz é a análise do comportamento, não é? Juntamente o profissional analista de comportamento, enfim, vai abordando, vai trazendo com devolutivas, conversando com essa pessoa, que foca diminuir o comportamento de esquiva ou de evitação e aos poucos a pessoa vai passando a ser um pouco mais sociável. Meu amigo, por gentileza, e quem evita ficar em casa?
Ô, garoto, aí sim, aí que maravilha, né? Aí podemos estar falando, primeiro, que a pessoa tem uma relação social maravilhosa. Agora, quem evita de ficar em casa, pode ser que estejamos falando aí de outras questões mais profundas. Por que é que eu evito ficar em casa? O ambiente não é agradável, não gosto da companhia da minha esposa, não gosto da companhia do meu marido, o ambiente tem formigas, não é? Tem formiga em casa, parece que tem formiga em casa, o sujeito não gosta de ficar lá. É claro que é um problema de relacionamento familiar, é claro que é uma ambiência tóxica, não é? Se é que é disso que você está falando, né? Mas há várias circunstâncias, precisaríamos analisar pontualmente por que é que eu não gosto de ficar em casa, não é? Por que é que eu gosto de sair o tempo todo? Enfim, há algo, me parece um pouco flagrante, que se eu não gosto de sair, há algo lá fora ou comigo. Se eu não gosto de ficar, há algo dentro ou comigo. Então é preciso analisar esta situação muito pontualmente, né? Mas é uma boa pergunta. E quem evita ficar em casa? Exatamente isso. Nós podemos estar falando do inverso, não é? Não sei se chegaria a ser um transtorno de personalidade, pode até ser uma questão do traços de esquizoides ou assim por diante, porque ele tem problema de relação íntima, relação mais próxima com pessoas e tem uma dificuldade tremenda de agregar, de consolidar as relações, especialmente as relações mais íntimas, sexualmente falando, né? Nós vamos abordar esse tipo de transtorno também. Roberval Almeida, bom dia para você, meu querido. Então, transtorno de personalidade evitativa, não é? Estes são os quadros, estes são os comportamentos. Semana passada, repito, nós falamos sobre síndromes. Esta semana estamos falando sobre transtornos de personalidade, né? Muitas pessoas se identificaram com o histriônico, outros como dependente, outros com outro tipo de transtorno de personalidade que nós trouxemos aqui. Talvez hoje alguém se identifique com esta questão do evitativo e assim por diante. Nós vamos prosseguir ainda, terminando essa e a próxima semana, trazendo transtornos de personalidade para que consigamos então identificar as diferenças para o leigo sutis, não é? Uma linha tênue que separa um tipo de transtorno de outro transtorno, mas quais são as consequências, as implicações disso na vida da pessoa, tá bom? Obrigado por estar comigo. Se quiser mandar um aviãozinho, encaminhar essa live mesmo depois aí de gravado o link, não é? Para um amigo, para um parente, enfim, para que ele se intere, para que ele procure ajuda, caso se identifique com algum tipo de transtorno, não é? O bom é que esses transtornos podem ser acompanhados com psicoterapia, com a ajuda de um profissional, com a ajuda de um psicanalista, ajuda de um psicólogo, ou em casos um pouco mais agravados, com uma intervenção de um psiquiatra, tá bom? O importante é cuidar-se, o importante é prestar atenção nisso, não é? Vários tipos de transtornos, eu tenho algum, você tem algum, todos nós temos algum, em alguma intensidade, e o ideal é que percebamos isso e que procuremos por ajuda psicológica para que consigamos levar uma vida, como eu digo, sempre, entre aspas, normal, porque o normal é questionável. O que é normal, não é? O que é normal? O esquizofrênico vive no mundo da lua e para ele está tudo bem, está tudo normal, não é? Então, o que é essa normalidade? Tá bom, meu querido, minha querida? Grande beijo para você, ótimo dia, que seu dia seja excelente, maravilhoso. E amanhã, às 6h26 da manhã, nos encontramos aqui no mais um evento ao vivo para trazermos mais um tipo de transtorno de personalidade. Grande beijo, ótimo dia, tchau, tchau.